Olá, tudo bem? Bom ter você aqui conosco de novo, né? No terceiro episódio da nossa série a respeito aí dos solas da Reforma Protestante. No episódio anterior falei um pouquinho sobre somente Cristo, né? Se você não assistiu ainda, dá uma visitinha aqui, tá? No episódio anterior, assiste lá, curte e compartilha. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre essa continuidade da ação de Deus em nossas vidas. No primeiro episódio vimos a importância de entender Deus como o centro da nossa vida. Entendemos no segundo episódio que somente Cristo é aquele que pode ser o mediador e o autor da nossa fé. E hoje vamos entender de fato o que é essa fé. Eu queria usar um texto de Efésios capítulo 2, no versículo 8, que diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Aqui é interessante esse texto, porque se tem alguém, né, que compreendeu muito bem toda essa fala do apóstolo Paulo sobre fé, sobre Cristo, foi o próprio Martinho Lutero. Alguém que conseguiu no Senhor ter um bom entendimento sobre esses pontos que levam à centralidade de Deus, à centralidade de Cristo, e agora o entendimento da fé como sendo aqui um mecanismo, um meio utilizado para que você de fato possa crer, e aí através dessa fé, através desse verdadeiro entendimento, você ser um salvo em Cristo Jesus. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da salvação. Na época, Lutero vivenciou e viu, na verdade, muitas coisas acontecendo que ele não conseguia assimilar muito bem. Ou seja, a salvação era algo que era totalmente econômica naquela época. Era algo que fazia parte de questões políticas, fazia parte de questões econômicas e que dispendia muitas vezes de recursos financeiros. Só que não se aplica quando você observa o texto bíblico. Quando você olha aqui, você não vê nenhum tipo de recursos financeiros sendo empregado para que em troca você tenha essa salvação. Essa salvação é dom gratuito de Deus. O texto diz que essa salvação é pela graça. O que é a graça aqui? A graça aqui é de fato algo que eu não mereço. Ou seja, eu não mereço ser salvo, mas Deus me salva mesmo assim. Eu não mereço que os meus pecados sejam colocados sobre os ombros de Cristo Jesus e que ele vá para a cruz, mas Cristo vai para a cruz, leva os meus pecados sobre os ombros dele e me dá então essa oportunidade. Então isso é graça. Agora, o entendimento para chegar a essa graça é através da fé, é através do entendimento. Então observa, por exemplo, irmãos nossos no Antigo Testamento, que foram salvos pela fé de que viria o Cordeiro. Eles acreditavam que o Cordeiro viria e por conta dessa fé eles foram salvos, né? Pela promessa salvífica da presença do Cordeiro, da vinda do Cordeiro que iria morrer pelos nossos pecados. Hoje, eu e você, o que temos que fazer é de fato crer que Cristo veio, ter a certeza, a convicção de que ele levou os nossos pecados sobre eles, para que isso cada vez mais se torne verdade no nosso coração e eu creia. E aí entra a questão da chamada fé salvífica, ou seja, eu vou entender de fato que essa fé, essa certeza de que ele morreu por mim, ela aqui está sendo algo que está me levando a crer na graça e crer em Cristo Jesus como o agente, o mediador da minha salvação. Então eu preciso entender que a fé, ela é suficiente. A fé é eu crer, a fé é eu entender de fato algo que muitas vezes eu não estou vendo, algo que eu não vi, eu não fui testemunha ocular de nada. Você não foi testemunha ocular da obra feita no Calvário. Nós não presenciamos isso, mas nós cremos que isso existiu. Nós cremos que isso aconteceu. Nós não cremos que o que está contido aqui na palavra de Deus é apenas uma história, mas nós cremos que é a verdade. Nós cremos que é algo que aconteceu de fato. E é essa fé que nos dá a certeza, a convicção de que Deus é o nosso Criador, de que Cristo é o nosso Salvador e de que eu não era merecedor dessa salvação, mas mesmo assim Deus vem até mim através de Cristo Jesus e me dá o direito de ser chamado não somente criatura de Deus, mas também filho de Deus, ser pela fé. Então o que eu preciso é crer.
O que eu preciso é manifestar isso. A pergunta é como você manifesta a sua fé? Porque a fé por si só, ela tem resultados. A fé por si só, ela mostra algumas coisas ao seu redor. Por exemplo, eu creio em Cristo, então muita coisa na minha vida, ela acaba sendo reflexo dessa fé. Então eu sou uma pessoa salva por Cristo Jesus, tem reflexos na minha vida. Por isso que Tiago trata um pouco sobre essa questão da fé e das obras. Porque ele entende ali também na sua carta essa realidade, em que a fé ela tem reflexos. Então, quando eu afirmo somente pela fé, ou seja, eu acredito, eu creio de fato, reflexos daquilo que eu creio se tornarão realidades na minha vida, no meu dia a dia. E isso vai ser normal. As pessoas vão perceber isso, eu mesmo vou perceber isso, então isso vai ser algo do meu cotidiano. Então eu queria levá-lo a refletir sobre isso. Fé é algo que você precisa ter a convicção e ser algo que realmente te conduza à mais pura verdade de que Cristo realmente existe e que Ele é uma realidade na sua vida. Agora o reflexo disso precisa também ser uma realidade. Se Cristo existe de fato na sua vida, você precisa viver como Cristo de fato determina que você viva. Se você crê que Deus existe, você precisa viver de fato como Deus existe. E você precisa entender que essa fé, ela já é suficiente. Não precisa sacrifício, não precisa pagar nada para ninguém, que você precisa ter seu coração depositado em Cristo Jesus. Apenas creia nele. E isso vai fazer total diferença. É isso que o mundo precisa. O mundo precisa entender o que é fé. Precisa entender quem é Cristo, precisa entender quem é Deus. Os efeitos da reforma protestante só vão valer a pena de fato nesse mundo hoje se as pessoas conseguirem observar os reflexos desses solas que nós estamos falando na nossa vida. Senão, vai ficar realmente como pontos teológicos registrados em livros. E é isso que nós precisamos fazer totalmente, digamos assim, total diferença em relação a essa verdade. Então, eu convido você a isso, a viver pela fé, a viver realmente naquilo que você crê, a viver realmente com o coração depositado no Senhor, que os reflexos serão vistos por todos ao seu redor. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine você dentro desse objetivo de vida, tá bom? Até o próximo episódio, até lá, fica na paz.